Beleza. Não me pergunte como, mas uma vez voltou a funcionar. Aqui a maquininha. Pior que vai entrar na reserva, né? Só que eu acho que eu vou tentar ir direto pra casa. Bom, pus a moto aqui do lado da coisinha aqui, né? Então, moto toda cheia de poeira, dei uma... acabou-se. Acabou a brincadeira. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui. Vai que dá. Com isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo deixar preso. Pode ser que eu consiga. Não solta não. Só que sobe, né? O problema é esse, né? Beleza, tá bom. Espero, né? Espero. Aqui tem meus temas, ó. Hoje eu me esforcei até pra ter tema. Pra não matar de tédio. Quem eu já mato de tédio mesmo. Bom, vou ter que comprar outro suportinho desse. E vou tentar ir ir pra casa mesmo na reserva. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Tá tudo torto. Pus errado. Beleza? Tudo certo aqui. Com a luvinha desse tipo, esquece, né? Se for importante, liguem, que aí eu posso acionar o fone de ouvido aqui. Boa tarde. Boa tarde, tarde de quarta-feira bonita. Como normalmente as tardes de outono e de inverno são. Porque são muito limpas, né? Mais fresquinhas e mais limpinhas. Eita, me ferrei. Essa piruinha aqui tá travando todo mundo. A motoca dá um jeito. Bom, dia 18 de abril já se foi. Na parte profissional. Tem muito a fazer hoje ainda, porque a patroa tá lá com uma feirinha hoje, com os bolos e tais, né? Hoje dei azar nos dois faróis, né? Bom, acho que tá tudo bem. Solzinho do final de tarde que insiste no nosso rosto aqui. Se não tiver um óculos interno no capacete, realmente não rola.
Então, né? Trabalhei bastante hoje. Hoje eu consegui adiantar bastante coisa da folha. Na verdade, estou até adiantado demais, né? Porque eu tenho até sexta para mandar tudo, para mandar as financeiras. E então dá até para ir mais devagar aí, né? Não mais devagar. Dá para ir de boa, né? Sem muito desespero, com mais tempo para as conferências e para ter mais cuidado com as coisas, né? Ai, ai, ai. Bom, vou falar dos teminhas aqui que eu separei. Tomara que... claro que vai dar para eu chegar em casa, mesmo na reserva. Eu não queria usar muito da reserva, porque é a parte suja do tanque, né? Então suja o carburador, né? Vamos ver. Tem essa parte já foi falada semana passada, foi tocado no assunto, não só no Paulo Pes, mas em alguns sites de interesse, né? Essa coisa do Francisco, né? O tema o tema que eu vou pegar se chama Emanuel e Francisco. Emanuel é um menininho de seus 9, 10 anos de idade, 8, 9 anos de idade, sei lá, que mora nas periferias de Roma e que há pouco tempo perdeu o pai. O pai faleceu. Cujo pai era ateu. E Franciscão, né? O Papa Francisco, ele visita comunidades, não só na Itália, mas no mundo, né? E ele estava dessa vez fazendo um dos trabalhos de visita às comunidades romanas, e provavelmente fazendo uma palestra, rezando uma missa, enfim, e notou uma criança, Emanuel, chorando bastante e tal, e foi no menino, conversou em particular com o menino, depois pediu à família que se autorizavam, se a mãe autorizava o conteúdo, que ele divulgasse o conteúdo da conversa. E o conteúdo da conversa foi que o menino estava chorando muito, porque tinha perdido o pai há pouco tempo, e perguntou para o Papa se o pai era ateu, então ele tinha ido para o inferno. Ao que Francisco, muito humanitariamente, respondeu que Deus não desampara os homens bons. Ou seja, ele quis tirar a parte da religião para dizer, já não é um papo, já não é uma conversa, já é uma conversa frequente de alguns religiosos entenderem que os ateus, que as pessoas devem ser boas, simplesmente, independente do que acreditam, e com certeza Deus não as desamparará no outro lado, né? Ao que a gente entende, isso se torna uma discussão humana, mas que a gente entende, e o Paulo Pes é bastante crítico em relação ao Papa, em relação à postura, em relação à Igreja em si, porque o Papa é o símbolo maior da Igreja Católica. A Igreja Católica prega que se não rezarmos, se não fizermos, se não
seguirmos os conceitos específicos da liturgia católica, iremos para o inferno. E o Papa é um cara que ele tem, no tom informal, ele tem usado muito desses conceitos. Ele está modernizando, tentando modernizar alguns pensamentos católicos antigos e arraigados. Inclusive ele é muito criticado pela alta hierarquia da Igreja Católica por conta da postura modernista que ele apresenta. Fato é que a figura de Francisco num todo ela é entendida como uma grata surpresa num momento tão conservador da nossa história, né? Aquilo que eu falo é aquele momento em que a gente dá 2 passinhos para trás para poder dar 15 para frente. Eu acho que é isso que a gente tá chegando. Eu espero, eu alimento que pode ser isso. Mas voltemos. A questão é que existe essa parte de, primeiro, o desejo do consolo, né? O Papa quer consolar o menino. O Papa sente pena do menino estar sofrendo. E isso é compreensível. Mas para por aí, né? Para por aí. O perigo do líder máximo de uma religião, ao afirmar que o ateu, ele, tendo sido bom, ele não irá para o inferno, ele não será castigado, ele será recompensado e assim por diante, ele está descartando as religiões. Opa! Tenho sinceras dúvidas de que não possa realmente ser essa a intenção dele. Nem Francisco, porque Francisco é o nome católico, é o nome papal dele, né? Eu não lembro o nome dele. Ele é argentino, ele torce pro... Acho que é o Independiente, né? O time que o Corinthians vai jogar hoje. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas... acho que é complicado para ele. Ele representa também, mesmo sendo uma pessoa, tendo uma figura diferenciada, né? E ele é alguém que representa muita tradição e que atemoriza muita gente que vive dentro dos conceitos, né? Tipo assim, pensamento puramente humano, mesquinho e humano. Pô, cara, eu passei a vida fazendo penitência, fazendo as caridades aí, indo na missa. E o cara não fez nada disso e vai pro céu? Como assim? Isso descredencia bastante, Cuidado, papinha. Agora, vão usar errado. O Papa até elogiou. Elogiou que de vez em quando minha buzina tá falhando, eu preciso dar uma olhada nisso. O fato de que, acho que eram 3 crianças, né? 3 filhos, que o cara mesmo ateu permitiu o batismo da criança. Eu também, eu sou agnóstico, mas permiti. Eu preciso inserir meu filho no contexto que ele está. Não adianta. Depois ele toma as decisões dele. Por enquanto eu tomo por ele e acho que não há nenhum mal nisso. Inclusive eu já falei sobre isso com a Gláucia algumas vezes, que eu acredito que eu vou colocá-lo num catecismo, alguma coisa assim. Eu quero que ele tenha um convívio com o conceito, porque ele ainda vive nesse planeta, nesse país, dessas características. Então, que ele conheça, ele não precisa concordar, não precisa discordar, não precisa nada, pode até seguir, que ele conheça a filosofia cristã católica que o Brasil pratica, para entender esse país,
para também falar a língua dele. Eu não poderia discordar se eu não conhecesse, se eu não me sentisse completamente seguro com o que eu conheço e não concordar. Isso é diferente. Eu não vou ensinar a discordar. Eu ficaria orgulhoso se ele confirmasse a tendência que eu tenho, que eu adquiria não foi há muito tempo, de não aceitar esses conceitos básicos, esse sentido primordial da filosofia cristã. Mas isso teria que ser uma decisão dele. Agora, em algum momento da vida dele, eu vou dar minha opinião. A influência que isso pode causar nele ou não é com ele. E eu quero estar bem seguro no momento em que eu der a minha opinião. E que partes da minha opinião eu vou dar para que eu não torne a minha opinião a opinião dele. Não é essa a minha intenção, é fazê-lo pensar. Se ele aceitar, se ele se sentir bem e feliz com uma filosofia religiosa, de preferência uma filosofia religiosa não ostensiva, né? Não agressiva, de preferência, eu não tenho o que versar sobre isso na vida dele, nem criticá-lo por isso. Tentarei, filho, tentarei. Me ajuda aí. Mas é assim que eu penso. Então aqui os meus registros. Agora, é uma situação realmente complicada, porque não é, né, seu Papa? Não é. Essa não é a filosofia da sua igreja. Essa não é a filosofia do livro que você e a sua igreja costumam utilizar. Não é. Obrigado, hein? É um assunto realmente que levanta certas suposições, certas questões, né? Mas cabe a discussão, cabe a reflexão, né? Cabe a reflexão. O que eu acho da religião, o que eu acho que é o papel dela, ou que já foi o papel dela, eu já canso de falar aqui. A mim, não me fornece bases específicas morais. Mas, há alguns anos, provavelmente menos de 10 anos apenas, e eu tenho 48 para 49, é que eu fui me firmando nesse conceito. Fui entendendo melhor esses conceitos. Então, toda a minha vida foi passada numa quase crença de filosofia cristã. Quem sou eu para criticar? Né? Foi confortável para mim estar no mesmo barco que a maioria. Certo? Então vai fechar aqui, aí eu consigo, vou tentar ler. É um caso interessante. Estava trabalhando e ouvindo ali ao fundo musical da 89, do programa do Zé Luiz e do pessoal dele ali, o do Balacobaco. E um assunto, no momento que eu dei aquela descansada e prestei uma atençãozinha ali que eles estavam falando, volta e meia eles põem um assunto meio banal, mas que gera uma conversa, uma discussão, uma reflexão gostosa.
E esse é um deles. Parece que a menina estava falando de um artigo que ela leu, de um negócio que ela leu, que é um fato, que não é uma história, é um fato. Diz que uma artista, não sei, uma moça, até ela é famosa sim, é alguém aí de certo, que tem certo hall de alguns fãs. Eu não entendi, não gravei o nome, então eu não entendi se era homem ou mulher, se era aqui no Brasil ou fora, mas isso é irrelevante. A história em si, ela também é uma coisinha bacana para se fazer, dar uma refletida. Vamos, filhão. E é muito interessante. A história diz o seguinte. Diz que essa menina, essa famosinha ou não, enfim, diz que essa moça saiu com um cara, um encontro, um jantar, especificamente um jantar, e conversaram, bateram papo, tudo certo, tudo amistoso e tranquilo, e parou aí, não rolou, não deu química, enfim, nem vem ao caso o que estava certo ou errado na conversa, mas simplesmente não rolou. E bora pra próxima, né? E beleza. E o cara pagou. Não sei bem em que momento, como é que isso aconteceu, ou eu não prestei atenção, se o cara pagou e depois ela deu o veredito de não rolar, opa, valeu, a gente se vê, obrigado por tudo e tal. Eu sei que o cara, depois de um tempo, acionou a menina, não sei se, provavelmente não criminalmente, né? E eu sei que o cara cobrou da menina. Tipo, parece que tinha dado coisa de 100, equivalente a 130 e poucos reais para cada um. E ele cobrou a parte dela. Tipo, você deposita e tal. Provavelmente não foi juridicamente, isso não tem importância. E a gente, isso fez pensar. Foi até uma das meninas do programa que tocou no assunto e ela, assim, meio inconformada, tipo, pô, meu, que é isso? Como funciona, né? E aí, não tinha muito mais detalhes do que isso só. E ainda não chegou na reserva, então agora que eu tenho 10 quilômetros só pra estar em casa, tá tudo bem, né? E aqui o bonitão da Pajero tá na minha frente e tudo certo, né? Não. Mas já vai entrar. Em alguns minutos estaremos na reserva aqui.
E aí levantou a discussão e tudo mais. E eu mesmo fiquei viajando, aí eu anotei para vamos desenvolver isso. Primeiro tem uma coisa básica de que a menina, a mulher, ela corretamente procurando se equiparar, se empoderar, né? É o empoderamento feminino que está tão em voga se falar, ainda bem, e tão necessário que se fale. E ela marca o encontro e ainda tem a coisa do homem abrir a porta do carro e do cara pagar o jantar e tal. E peraí, como funciona esse empoderamento? Assim, né? Claro que a gentileza de abrir uma porta, de puxar uma cadeira para uma dama é uma coisa galante e não machista. Eu ainda acho que é apenas vangloriar uma delicadeza inata, né? Só isso, é um agrado, eu acho que inclusive sem consequências. Que medo que eu tive agora. E isso é uma coisa. Agora, a questão de pagar a conta, me vem alguma coisa na cabeça dela de que assim, é natural? Pô, peraí. Eu acho que há na mulher, e alguém que provavelmente tem condições, né? Da coisa de peraí, vamos rachar isso aí. Tipo assim, que é meu e seu. E essa coisa de assim, é meio cômodo, né? Você, opa, vamos lá e tal. Quer dizer, ainda não cheguei no cara. Eu tô fazendo uma crítica a esta menina, mas como uma crítica geral. Não é, eu não paquero, não flerto há muito tempo. No começo do meu namoro, em outra época, vamos deixar muito claro isso, há quase 24 anos atrás, eita nós, algo ruim aconteceu aí. Algo ruim. Caiu a moto? Ou alguém caiu de moto? Não entendemos muito bem. Não foi acidente não. Enfim, e essa coisa de que, me desculpa, aí tem que isso não é uma atitude básica e eu não estou colocando como a mulher seja assim, mas tem muita mina que tem essa coisa de, opa, vamos sair, é uma paquera, aceita jantar comigo? Ah, peraí, aceita jantar comigo, ele que me chamou, porque a iniciativa é do homem, até parece, mas enfim. Ele me chamou, então ele vai pagar. Quem chama, paga. Não sei se é uma regra justa. Não sei. E acho que, para a mulherada que está se firmando no conceito de equalidade completa, mano, já sai de casa com essa de boa. Vamos sair? Não posso, não tô bem de grana, tá? Não, pode deixar que eu pago. Não, eu não me sinto confortável. Uma outra vez a gente sai, a gente racha e tá tudo certo. Mais pra frente, estão juntos, tal. O cara quer pagar, ela quer pagar, enfim. Aí é outra coisa, aí é um relacionamento. Mas eu acho que esse toma lá da cá, ele é um pouco invertido às vezes, e a mulher às vezes ainda se aproveita disso. E para o homem é muito natural a coisa de que o homem que chama, o homem que chaveca, o homem que vai lá e joga uma conversinha e convida e tudo mais, eu sei lá. Eu não sei se é assim, né? Eu não sei. Já deveria estar um pouco diferente, embora eu não esteja por aí na balada. Mas eu, assim, as últimas vezes que eu vi, eu me assustei. Ao pensar que as mulheres já estariam mais tomando conta do pedaço, no conceito de delimitarem, a coisa do não é não, mas de uma forma mais prática, não só do não é não, mas ir lá e também ouvir um não. Mas enfim,
A gente tá falando de igualdade, né? Não de fingimento de igualdade ou de igualdade básica. O toqueiro fez uma doideira ali. Ou de igualdade básica, mas que no momento da tradição, não, a mulher, homem que é homem paga a conta e tal, enfim. Essa é a primeira impressão. É a primeira personagem da conversa. Agora vem a segunda personagem, que aí é o lado. É a minha maior crítica mesmo e acabou, né? Não tem muito mais conversa do que isso, né? Olha a motinho tendo rodado 236 quilômetros, né? Mas eu sei o que é, pegou chuva semana passada. Pega chuva, é mais devagar ou não pegou chuva? Agora eu não lembro. Eu tô desatualizado nos vídeos, então eu não lembro mesmo. Agora pro cara, né? O cara é o seguinte, né? Ele pagou a conta quieto, não era uma indignidade. Ele não se sentiu indignado ou lesado no momento de pagar a conta. Possivelmente, ao que eu entendi, ele tá levando aquilo pro segundo round. Não, eu pago agora e beleza, eu levo ela para um lugar. E provavelmente depois disso é que a menina vira e fala, não rolou, tal. Valeu, a gente se vê, vamos ser amigos. Enfim, não sei como é que hoje isso funciona, qual a linguagem. Mas certas coisas são relativamente universais, né? É possível entender, mesmo que o meu conceito aqui, que eu esteja usando, ainda já seja um pouco ultrapassado, né? Agora, o cara é o seguinte, vamos falar a linguagem básica, clara? Se eu comer não tem problema. Mas como a mina deu um não depois, o cara entendeu o não é não, mas virou e opa, um pouco depois. Porque a questão não foi nem assim, é na hora, cara, é na hora. É desproporcional. Cara, você quer fazer o justo ou você quer fingir que tá fazendo o justo? Você não tá pagando uma prostituta, eu acho. Não teria nenhum problema de você pagar uma prostituta. Eu já falei aqui sobre a minha indignação com a hipocrisia que o assunto prostituição sempre leva para dentro das famílias. Tá? Cara, é o seguinte, se você acha isso justo e certo, é justo e certo desde o começo. É justo e certo desde o começo. Escuta, tá lá, sabendo ou não sabendo o que vai rolar depois, vamos rachar ou você quer que eu pague? Na próxima você paga. Tem um monte de jeito disso ser resolvido na base do bom senso completo, da justiça completa, da decência de caráter. Não depois que a mina falou, não dou. Aí, meu amigo, aí parece que você quer um ressarcimento. Claro que você pode até ter o direito desse ressarcimento, porque eu já falei que há uma mínima, mas há uma certa participação da mulher nesse processo. Porque virasse ela e falasse, vamos rachar lá, ele não teria o direito de abrir a boca. Agora, se ela lá falou, vamos rachar, ele falou, imagina, por minha conta e tudo certo. Nossa mãe, mano. Gente mal educada. Para no meio ainda. Se ela lá falou, vamos rachar, e ele falou, não, deixa que é isso, gatinha. E depois cobrou, aí ele é muito mais pilantra do que eu tô achando que ele é. Agora, é interessante se pensar até onde a gente quer ir na modernidade, até onde a gente não quer ir, até onde a gente quer disfarçar um conceito básico
de cavalheirismo ou de simplesmente porque... Tome cuidado quando você ficar com conceito de cavalheirismo e não confundir isso com tô agradando para depois comer. Ou tô amaciando a carne, que é horrível de se dizer, de se ouvir, enfim, e de se praticar muito menos. O que eu tô falando é isso. Existe um jogo de sedução básico, as pessoas adultas sabem identificar, em sua maioria, mas existe o dom da fala e existe a vergonha na cara. A menina teve uma falha pra mim se ela não propôs lá, vamos rachar, tal. Se ela não propôs, ela teve uma falha, na minha opinião. Se ela propôs, acabou, ela não tem culpa alguma. Nenhuma, em relação a um não mais pra frente, alguma coisa assim. Agora, ele, se ela propôs, ele é um pilantra. Se ela propôs rachar a conta, e se ela não propôs, ele é bem sem vergonhinha, bem interesseirinho, e talvez tão pilantra quanto a primeira opção. Eu meio que me imagino também falando dessa forma hoje com o Ivan, né? Esses papos assim, ele é inteligente, ele pega rápido, e aí ele desenvolve comigo essas coisas. Eu gosto bastante de conversar com o Ivan, na maioria das vezes. É isso, né? E amanhã eu falo, não sei se amanhã eu falo, um assunto que me magoa ainda, um resquício de Marielle, que ainda me deixa muito revoltado. E aí tentam consertar o que é feio. Deixa eu ver uma coisa, tá pra baixo. Não entrou na reserva em 240 quilômetros. Rapaz, que motinho show que eu tenho, hein? Mas é preciso falar, é preciso também falar. E eu tô chegando em casa. Hoje é aquela correria a mais, porque a patroa tá aqui com o Cauê aqui fora, ele vai ficar vendendo os bolos e eu fico com ele em casa. Começou a dar uma escorrida no meu nariz agora há pouco. Vou chegar em casa e já vou tomar Deixa eu ver. A patroa já tá lá. Já vou tomar um antigripal ali pra dar uma segurada. Isso aí, minha gente. Isso aí. Beijo pra vocês. Estou chegando em casa para a segunda etapa das minhas obrigações, tão importante quanto as outras. Espero cumpri-la com carinho e dedicação. Até mais, gente.